Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast UTI Informe Ação. Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, nós temos mais um assunto essa semana. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá, pessoal. Eu sou Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista também. Você me encontra lá no Instagram, no @Sancler Bernardes. E juntos você nos encontra aqui no nosso podcast. Pode ser acompanhando pelo YouTube, acompanhando pelo Spotify, ou então acompanhando a gente nas redes sociais. Lá no Instagram a gente está com @UTI Informe e Ação. E lá você consegue entrar em contato com a gente, ver o que a gente vem produzindo no podcast e fora do podcast também, e conhecer um pouco da nossa campanha de apoiadores, que é aquele grupo muito seleto e que a gente é muito grato de pessoas que acreditam no nosso propósito e no que a gente produz de conteúdo, e essas pessoas apoiam para que o podcast possa se manter no ar, né, estruturalmente produzindo conteúdo, e recebe um conteúdo direcionado para o desenvolvimento dos profissionais de fisioterapia na UTI. Então, passem por lá também, dêem uma olhada, conheçam a nossa campanha e nos procurem. Hoje, a gente está falando sobre desenvolvimento aqui nessa primeira chamada. A gente tem um episódio muito especial com uma convidada muito especial. Nosso episódio hoje, a gente vai falar sobre a prova para residência. E mais especificamente, a gente vai focar nossa discussão em como estudar. E para fazer isso, a gente tem uma convidada muito especial, que é a Vessia. A Vessia Caldas é fisioterapeuta, ela é concursada e ela é proprietária da Vem Concursos, que é uma empresa voltada para o preparo para fisioterapeutas, para concursos e para residência. A gente vai focar hoje nossa conversa aqui. Vessia, eu queria agradecer imensamente a sua presença, dizer que esse é um assunto, a gente já abordou essa temática em outros momentos aqui no nosso podcast, e a gente acredita fielmente que a residência é um dos maiores caminhos para que a gente tem de desenvolvimento profissional dos fisioterapeutas. Débora está em constante contato e desenvolvimento com residentes, eu estou em constante contato com os residentes aqui também, nós dois lidamos diretamente com preceptoria, tutoria, o programa em si. A gente já teve episódios aqui de pessoas que estavam se preparando para a residência, que queriam se preparar para a residência, já teve episódio de como o residente pode aproveitar melhor a sua residência, um monte de coisa, mas eu acho que a gente, principalmente para essa época do ano, a gente está no meio do ano, é um momento muito interessante para as pessoas agora aproveitarem para parar e pensar nisso. Então, seja muito bem-vinda, acho que a conversa vai ser muito produtiva e eu te dou espaço agora para você se apresentar de uma maneira mais aprofundada para o pessoal e falar também da Vem Concursos aí, o que é a Vem, né, e como a Vem está trabalhando no mercado. Bom, queria primeiro agradecer, né, a oportunidade. É um momento muito importante da gente mostrar, principalmente, a importância da residência, né, como vocês mesmos já trouxeram. Eu acredito que hoje é um caminho indiscutível como o melhor caminho para o profissional que termina a graduação, né? E a Vem Concursos, ela surgiu justamente a partir da visualização dessa oportunidade no mercado de preparar os profissionais tanto para esse processo seletivo da residência quanto dos concursos, né? Tanto eu, né, que hoje estou à frente do projeto, quanto os meus sócios que na época, né, estavam no negócio comigo, a gente tinha essa necessidade de se preparar para concursos e a gente sentiu essa dificuldade em encontrar material adequado, a ter um apoio com estratégias de estudo, a ter um direcionamento de alguém mais experiente, e foi a partir dessa lacuna que a gente pensou e construiu a Vem Concursos, que inicialmente a nossa ideia era sobre concursos, mas, né, preparar mais para concurso, mas a residência logo surgiu justamente por todos esses benefícios que ela traz, né? Eu costumo dizer, quando vou falar nas universidades, eu digo, bom, se na minha época, né, sem querer entregar a minha idade, mas se na minha época existisse residência, com toda certeza seria o caminho que eu escolheria, porque depois eu poderia optar pelo mestrado, pela docência, enfim, o que fosse. Mas a residência é o pé direito para quem realmente finaliza a graduação. E aí nós estamos junto, né, com esses alunos nesse processo de preparação. Foi muito legal você ter relembrado que estamos no meio do ano, né? O tempo realmente passa rápido. As nossas turmas a gente começa a preparar entre fevereiro e março, então a gente já tem uma turma aí que está em processo ativo de preparação, fazendo simulados, recebendo mentorias, tendo a rotina de estudos. Mas quando chega no meio do ano, normalmente é a época que o pessoal começa novamente a se lembrar, né, dessa preparação e se reorganizar para recomeçar.
E é uma data que é bem importante, porque normalmente o edital do Enário ele vai sair ali entre o meio e o final do mês de julho, e a época em que a galera vai ficar em polvorosa, porque o edital saiu e começa aquela época Aí é de tipo, agora não tenho mais desculpa, né? Eu agora não tenho mais desculpa. O edital saiu, eu preciso estudar. Exatamente. E aí as pessoas começam a relembrar. A gente comenta, né, que a gente tem 2 picos de vendas. O primeiro é no início do ano, quando começam a sair os resultados das aprovações. Então, todo mundo naquela energia de esse ano a vaga é minha, no oba-oba, vou me preparar e tal. Depois vai caindo, e aí quando o edital é publicado, novamente começam as pessoas a procurar para se preparar. Então, é um movimento que a gente já conhece aí ao longo dos anos, e que é bem interessante, né, que a gente vem acompanhando o Enário, o crescimento do Enário ao longo desses anos, a adesão de novos programas de residência e as modificações que aconteceram também no processo seletivo, né, como você já citou aí, e a gente vai aos poucos aprofundando nessas informações que também são bem interessantes para quem tem interesse nessa área. Muito bom. Seja muito bem-vinda, né? Deixa eu dar as minhas boas-vindas. Eu acho que é um assunto super interessante, né? E como as coisas mudaram, né? Eu acho que o Sancler estava falando que seria um caminho a se tomar se a gente estivesse se formando hoje. E, na verdade, foi meio que o caminho que a gente escolheu, só que naquela época a gente não tinha residência, né? Mas a gente foi para um programa que fosse treinamento teórico-prático, com bastante carga horária prática, que quando eu me apresento assim nas aulas onde eu vou dar, eu falo, eu fiz aprimoramento, que é como se fosse a residência, né? Porque Sim, eu já aprendi, eu termo vou falar que eu fiz residência, senão ninguém entende, não. Então, assim, é isso, né? Foi o caminho que a gente tomou, acho que para a área que a gente quer faz muito sentido, né? Porque é isso, te dá a oportunidade, né, de experimentar muito, né, de ter um bom conteúdo teórico, mas aplicado ali na prática com uma constância, né, boa. Então, acho que é um momento super importante mesmo, né? Eu estou tentando aqui lembrar de como eu estudei para as provas que eu prestei, assim, e sendo muito sincera, eu acho que isso mudou muito também, né? Eu não acho que hoje se estuda do mesmo jeito, porque várias coisas, né, que acho que a gente pode comentar aqui, técnicas de estudo e tudo mais, naquela época não eram, né? Não é que não A gente não existia, tinha mas acesso, a né? gente não tinha acesso, exato. Acho que não era difundido, né? Assim, do jeito que é hoje, né? Então, assim, a única lembrança que eu tenho de eu estudando é eu com o West aberto, assim, e tipo, lendo e grifando, né? Não sei se hoje é uma estratégia boa de estudo, mas naquela época foi o que me ajudou a passar. Mas também acho que as provas mudaram, né? Bastante. Não sei o que vocês acham. Então, acho que é isso. A gente precisa falar para se atualizar e acompanhar toda essa evolução, né? Aí eu queria então, até para a gente dar um start, Vessa, eu queria lhe perguntar assim, como está esse cenário que a Débora falou hoje? Assim, como é que está o cenário de orientar as pessoas em como estudar? O que tem sido feito? O que vocês que trabalham diretamente na preparação têm encontrado de mais resultado que tem auxiliado melhor as pessoas a fazer um estudo adequado para ter o êxito de conseguir ser aprovado na residência? Bom, a principal dor de todo mundo que se prepara para a residência é a questão de gestão de tempo, né? Eu costumo dizer assim, gente, a gente tem essa dor de gestão de tempo durante toda a vida, né? Só vai mudar quais são as atribuições que a gente está equilibrando, mas a principal, né, no final da graduação, é justamente conciliar todas aquelas atividades que o estudante precisa priorizar e a rotina de preparação de estudos. E o que é que termina acontecendo muitas vezes? É que as atividades do curso, elas têm um caráter emergencial e prioritário. Então, se o aluno está hoje apertado de horário, ele vai priorizar escrever o TCC porque está atrasado. Ele vai priorizar fazer uma ficha de avaliação do paciente, elaborar uma conduta. Então, o grande desafio é, primeiro, manter esse aluno motivado ao longo do processo, o suficiente para que ele entenda que em alguns momentos ele vai precisar abrir mão de algumas coisas, em alguns momentos ele vai precisar priorizar as demandas emergenciais, mas isso não pode interferir na constância que ele precisa ter ao longo desse ano. Porque o grande lance, assim, né, eu acredito que a grande sacada de quem estuda e passa
é saber utilizar de forma inteligente o tempo que ele tem disponível, justamente com formas de estudo mais direcionadas, com estratégias para estudar o que precisa ser estudado ou não, né? Por exemplo, hoje os alunos eles não têm muita paciência de assistir uma videoaula se essa videoaula passar de 30, 40 minutos. Então, a gente já teve relatos de aluno assim, não tem como vocês fazerem um arquivo em PDF com a transcrição do que está escrito na vídeo, do que está sendo falado na videoaula, porque eu perco muito tempo assistindo a videoaula, né? Então, vejam que hoje a gente tem uma velocidade muito diferente, as pessoas, elas, né? Velocidade de informação, né? A gente tornou tudo mais imediatista. A minha filha, ó, 2 segundos, mãe, isso assim, vou fazer isso aqui. Então, assim, as pessoas querem o imediato. E, claro, a gente não vai querer colocar na rotina do aluno algo que não vai se sustentar. O grande desafio para manter a constância é ser algo que se encaixe na rotina e, ao mesmo tempo, permita que o aluno não tenha prejuízo nas principais atividades dele. Porque eu acho que essa é a grande preocupação que o aluno tem ao longo desse último ano. Como é que eu vou dar conta desse estudo da residência, que ainda não é algo real? Eu sei que é uma necessidade para mim quando eu me formar, mas eu tenho demandas reais aqui acontecendo. Então, quando a gente está na graduação, a gente não tem muito tempo para pensar no mercado de trabalho, em como é que eu vou começar a atuar, em que curso de capacitação que eu preciso fazer, quem eu preciso procurar. A gente está naquele ritmo frenético de acabar a graduação, né? E aí eu falo de experiência própria. Quando a graduação acabou, que eu caí no mercado de trabalho, aí foi que eu fui me preocupar em relação a isso. Então, hoje a gente acompanha esses alunos durante 8 meses, 10 meses do ano, justamente a partir dessa perspectiva, sabendo que eles precisam de uma pessoa ali dando essas instruções, precisam de um aproveitamento melhor do material, precisam entender como é que eles gerenciam esse tempo, quanto de conteúdo eles precisam assistir, né? Hoje, com essa questão de cursos online, vende-se muito cursos com infinitas horas aula, com acesso vitalício, mas isso não quer dizer que o aluno ele vai aproveitar aquele material todo, né? Você não vai comprar um curso de 500 e tantas horas. O mundo virtual faz com que a gente começasse a comprar mais curso para não fazer, né? Eu falo isso aqui em casa. Nossa, eu adquiri um curso para eu não fazer, ele é ótimo, vai ser ótimo para eu não fazer ele que eu adquiri. Né? A gente já vai colocando sem a responsabilidade e o compromisso algumas vezes. E assim, Sancler, isso é uma preocupação que a gente tem também, porque a gente não quer só vender o curso. A gente quer que o aluno aproveite o curso e que tenha resultado. O resultado dele é o nosso resultado também. Então, eu não tenho interesse em vender 20, 50 cursos e saber que essas 50 pessoas nunca vão abrir uma videoaula. Eu quero que essa pessoa compre esse curso, use essa metodologia, tenha o resultado e mude a trajetória profissional dela, porque o objetivo, no final das contas, é esse. Então, o que é que a gente defende muito? A gestão desse tempo. Não precisa estudar o conteúdo todo do edital. Tem que saber o que é que a banca cobra. Tem que saber quais são seus pontos fracos, quais são seus pontos fortes. Baseado nisso e no que a banca cobra, o que é que o Sancler vai precisar priorizar quando ele for estudar? O que é que Vessia vai precisar priorizar quando ela for estudar? Então, é esse nível de personalização, de inteligência emocional e inteligência estratégica para organizar o seu tempo da melhor maneira para você. E a gente sabe, pela experiência que a gente tem acompanhando esses alunos ao longo aí já de 4 turmas, que as pessoas que têm resultados são as que conseguem realmente fazer esse passo a passo da maneira correta. Eu acho que sim, entender como você funciona, né, também é muito interessante, né, porque é isso, existem muitas estratégias de estudo, né, é lógico que é aquela bela história, né, que eu falo muito pro meu filho também, falo, ó, o que tem que ser feito, né, não tem discussão, né, a diferença é que às vezes você tem mais facilidade para alguma coisa, mais dificuldade, ou gosta mais, né, e aí você vai se empenhar mais em uma coisa, em outra. E tá tudo bem, assim, né? Porque também você consegue explorar os seus pontos positivos, né? Dentro desse contexto de como estudar, né? E aí, pensando nisso, é isso, né? Eu acho que a ideia é essa de você conseguir... Vocês colocam isso como uma ideia de ter várias maneiras de estudo, várias estratégias de estudo, ou não? É melhor focar em um jeito só de estudar, enfim. Isso. Quando os alunos eles compram um curso, eles preenchem um formulário com várias informações sobre ele, do tipo, qual é o horário que você rende melhor estudando, se você pudesse escolher
no seu dia? Você é uma pessoa que gosta de estudar mais ouvindo, escrevendo, fazendo um resumo, fazendo um mapa mental, enfim, a gente pergunta algumas coisas. E nas mentorias em grupo, a gente também apresenta possibilidades diferentes. Para quê? Justamente para que cada um identifique o que é que funciona melhor para mim. Eu já tive aluno que viajava muito para o interior para trabalhar, e eu dizia assim, grava os áudios, você explicando os principais assuntos que você tem dúvida, as principais dificuldades, e vai no caminho escutando você com você mesma. E ela sempre fazia isso. Disse, professor, eu pareço uma louca, eu dentro do carro, me escutando, repetindo, concordando comigo, mas assim, essa era uma forma dela otimizar o tempo que ela tinha, porque ela rodava muito por conta desse deslocamento, e ao mesmo tempo ela conseguia estudar. Então, a gente possibilita para o aluno entender isso também, e vai muito dessa questão do autoconhecimento, né? Então, o que é que para mim vai funcionar? Ele pode não conhecer nenhuma metodologia ativa, mas a gente apresenta algumas, ele testa, e aí ele vai chegar à conclusão do que é que está funcionando melhor para ele, para poder aplicar aquele método mais específico com mais frequência. Uhum. Você sabe que outro dia eu estava conversando isso com os alunos, né? E aí a gente estava. Eu acho que eu falei, alguém reclamou de tempo, né? E aí eu falei, gente, coloca no ouvido e vai, sei lá, você não vai na academia? Vou. Eu falei, coloca no ouvido e vai ouvindo. E aí a pessoa falou assim, Débora, mas aí eu não consigo me concentrar tanto, né? Aí eu falei, então, acho que uma das coisas que a gente precisa pensar quando a gente vai estudar é que talvez cada forma tenha seus prós e contras e como você vai usar ela, né? Então, assim, por exemplo, quando eu estou na academia, eu consumo bastante coisa educativa, assim. Só que, por exemplo, eu não vou na academia tentar estudar sobre fisiologia respiratória, porque isso é uma coisa que eu preciso ter um nível de atenção maior, é uma coisa que eu, Débora, preciso ir anotando para, né, absorver o conteúdo. Agora, quando eu estou na academia, por exemplo, se é uma discussão, né, se é um outro tipo de assunto, de conhecimento, né, que o que eu falei para eles foi, né, se é uma coisa que você consegue, porque eles falaram assim do metrô, né, eu estou no metrô, como que eu vou escutar e eu estou prestando atenção se a pessoa está me empurrando, se a pessoa não está, se vou sair, se não vai. Então, precisa ser alguma coisa que não determine um nível de atenção maior. Mas existe, né? Então, o que eu estou querendo dizer assim, né? É possível de se aproveitar o tempo de maneiras diferentes, né? Então, escolhe para o metrô um assunto que você vai escutando e vai absorvendo, mas que você não precisa, talvez, né, ter uma carga mental e de atenção maior, né? Então, eu, pelo menos, eu não sei vocês, né? Mas eu funciono assim nos meus estudos. Eu meio que divido também as matérias ou o que eu preciso estudar pelo nível de atenção que eu preciso, se eu preciso de algum lugar silencioso, ou se eu preciso ou se não, se dá para fazer no barulho, se dá para fazer no carro, porque eu acho que otimiza muito, mas a gente tem que olhar isso, né? Qual é o tipo de estudo ou de necessidade que a gente tem daquele conteúdo, né? Eu acho que isso entra também numa etapa do estudo, né? Eu acho que até conteúdos mais densos, porque se você falar, não, eu preciso me concentrar porque o conteúdo é denso, aí você só vai estudar o conteúdo denso quando você sentar dentro de uma redoma, isolado do planeta. Às vezes você ouvir no metrô, passar o olho num livro, na academia, alguma coisa do tipo, você consegue abrir a porta daquele assunto, você não vai se aprofundar naquele momento, mas você abre a porta de uma forma que depois, quando você tiver a possibilidade de uma atenção maior, talvez o rendimento seja melhorado, né? Perfeito. Então, eu acho que também tem isso da etapa. Eu queria te perguntar um negócio, Vessia, para você compartilhar com a gente um pouco. Existe não é um dito popular, mas existe um consenso, né? Uma coisa em comum, assim, que se você vai fazer uma prova do tipo de residência, você tem que fazer todas as questões de todas as provas anteriores. E aí tem gente que só estuda e vai depois falar isso no Instagram, e eu acho que essas pessoas mentem, que elas só estudam fazendo prova. Eu fiz só prova, eu fiz só questão de prova, eu fui lá e gabaritei. Até porque quando... Quem sabe como é que funciona a elaboração de uma prova, você tem que assinar um termo de ineditismo. Se você botar a mesma questão que já caiu em outra, vai cair um recurso, a questão cai. Então, assim, como é fazer questões dentro desse processo de estudo? Ele está no topo da pirâmide de importância, está na base, está no meio?
Então, a gente divide a metodologia de estudo em 3 frentes diferentes que são igualmente importantes. A primeira é a construção de um repertório, é assistir conteúdo novo, então é você estudar aquele assunto pela primeira vez. A segunda, tão importante quanto, e que é uma das principais dificuldades dos alunos, é ter, paralelo ao seu ciclo de estudos, um ciclo de revisões. Porque a tendência natural é, eu quero bater aquele conteúdo inteiro do edital. Então, se eu já passei aqui Termino eu boto lá para baixo, né? Passa a primeira e vai embora, né? Então, essa questão das confiar revisões... muito na memória, né? Isso, mas é aquele desespero do eu preciso estudar esse conteúdo todo. Porque vocês sabem que o edital, ele faz assim, ele coloca 5 ou 6 frases que resumem a nossa graduação inteira, né? E você que lute para conseguir fisioterapia dar respiratória, conta. fisioterapia cardiovascular, fisioterapia em neurologia, fisioterapia em traumato, ortopedia e reumatologia. Ainda junta tudo assim. Exatamente. E aí, às vezes, ainda bota assim, nos diferentes ciclos da vida. Pronto, né? Acabou. Abrangeu tudo, você que resolve. Então, assim, as revisões, elas são igualmente importantes. E o terceiro ponto são as questões. Lembra que eu estava falando que a gente precisa saber onde é que a banca pega mais, né? Então, tipo, a FGV, vamos falar de ENARE, né? A FGV gosta de cobrar ortopedia, respiratória, ventilação mecânica e algumas questões de avaliação que estão mais voltadas para orto. Então, se eu sei que para mim ortopedia é um calo, eu vou precisar já acender uma luz vermelha aqui, porque a FGV vai querer que eu saiba bastante ortopedia. E, para além disso, a gente também analisa a construção dessas questões. As questões, elas têm um caráter de casos clínicos, elas são questões conceituais mais diretas, são questões que priorizam assinale a alternativa incorreta, são questões de julgue essas afirmativas. Por quê? Porque a prova, ela vai testar a sua capacidade, né, além do seu conhecimento, a sua capacidade de resolver aquelas questões. Então, a gente também foca em alguns pontos principais em relação a isso. Tipo, qual é o estilo de questão que cai mais? Quanto tempo você demora para resolver uma questão? Porque os alunos nem param para pensar nisso. Então, uma questão fácil para você, ela toma quanto tempo de raciocínio? Uma questão média, uma questão difícil. Numa média geral, você resolve uma questão em quanto tempo? Veja que isso foi um problema muito grande do ano passado, que houve também uma mudança, né? Saiu de 80 questões para 100. Então, isso fez com que o aluno precisasse passar por uma prova ainda mais extensa, e o controle do tempo também é um fator importante, porque se você se perder no tempo que você demora para resolver essas questões, você vai ficar para trás, porque tem o gabarito para preencher no final, tem a pressão de dar conta, então, assim, tudo isso a gente treina. Então, voltando para o ponto, né? Todos esses 3 componentes, eles são importantes. Cada um a gente precisa aproveitar da melhor forma. Vejam que tudo tem uma estratégia. Se eu vou estudar conteúdo teórico, eu tenho que ter estratégias de metodologias ativas para otimizar esse tempo. Se eu vou fazer revisões, eu tenho que ter um diagnóstico que é subjetivo, mas que é real, do meu grau de aprendizado daquele assunto, para saber se essas revisões vão acontecer com mais ou menos frequência, com mais intervalo de tempo ou com menos intervalo de tempo. E eu tenho que treinar a resolver questões para melhorar o meu tempo, para eu ficar familiarizado com aquele tipo de assunto e, principalmente, a forma como aquele assunto vai ser cobrado para mim na prova. Então, a gente junta todas essas orientações para que os alunos eles trabalhem nessas 3 frentes de maneira equilibrada, porque isso vai trazer resultado lá na frente. Então, se a pessoa diz assim, eu só resolvi questões e passei, não sei se vou falar com você aí, não sei se procede essa informação, porque tem outras coisas que também precisam. Pouquíssimo provável. Hoje, com essa coisa de internet, todo mundo fala o que quer e a gente não tem como, né, saber os bastidores. Tem isso também. Vécia, e assim, o quanto você acha que... Não é o quanto, desculpa eu estar perguntando assim, o quanto, qual é mais importante, é lógico que é tudo distribuído por igual, mas e o tanto que é importante eu estudar, mas eu também ter uma habilidade de viver nesse processo. Viver, que eu digo, não viver estudando, porque senão a pessoa vai entrar num mundo meio coach e vai dizer, estude enquanto eles dormem, aí todo mundo dorme, você não dorme, aí você estuda mais, mas não rende, e no dia você não passa com sono e o outro está mais acordado, mais disposto e é residente. A saúde mental também conta. A saúde mental, assim, o viver fora dos estudos nesse processo. Tá, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar com os alunos. Hoje em dia eu não dou mais mentoria diretamente, mas quando eu dava, eu sempre falava.
Você vai mapear a sua rotina, né? Porque às vezes a gente faz muitas coisas, estão todas na nossa cabeça, mas a gente não visualiza o nosso dia como ele é. Então, eu sempre dava essa instrução. Primeiro, vamos botar no papel, no Google Agenda, enfim, aonde você quiser, como é o seu dia, em que horários você faz o quê. Depois, a gente vai conseguir identificar onde você tem intervalos. Uma coisa que a gente sempre frisa muito é, para criar o hábito de estudar, não queira começar estudando 2, 3, 4, 5 horas por dia. Você não vai conseguir fazer isso. E eu arrisco dizer que ninguém que estuda para residência consegue fazer isso. Na verdade, é muito mais usar o tempo de forma inteligente. Então, a gente prioriza muito mais você ter constância e menor tempo. Tanto que a gente pede inicialmente, o desafio do aluno é inserir 30 minutos de estudo em todos os dias da semana, durante um mês. Conseguiu, aí a gente vai começar a aumentar a meta, né? Aí a gente vai inserir estudo de revisão, vai inserir resolução de questões. E aí, nesse arrume na sua rotina os horários de estudo, também tem arrume na sua rotina as suas pausas, a sua atividade física, o seu momento de lazer, o seu momento de fé, o seu momento de descansar, porque ninguém é um robô, não adianta querer dar conta de tudo e não descansar, e se a sua saúde mental não estiver preservada até o dia da prova, não vai ter adiantado nada você estudar 5, 6 horas por dia. Então, a gente foca muito mais. A gente diz muito assim, que a preparação para a residência, ela é uma maratona. Se você quiser queimar a largada, você vai desistir antes de chegar no dia da prova. Então, o ponto principal é manter a constância. E outra, uma orientação que eu também sempre bato na tecla, no horário de descanso, pelo amor de Deus, não vai descansar no Instagram olhando a vida alheia, não vai descansar no computador, não vai descansar na frente de uma tela, vai dar uma caminhada, vai tomar um café com as amigas, falar da vida do povo, vai na missa, vai na academia. E assim, de novo, autoconhecimento. Descubra qual atividade relaxa você e coloque essa atividade na sua rotina como uma das suas tarefas. Então, se você tem que estudar meia hora, você também tem que ir para a academia, ou o que quer que você faça, daquele período, meia hora, 40 minutos, 50 minutos, não sei. Se você vai fazer um yoga, se você vai ler um livro, se você vai... Enfim, qualquer coisa. Fica a gosto do freguês, né? Mas o importante é que tenha e que a gente se eduque também para fazer isso. Porque não adianta nada estudar e dar uma ansiedade no dia da prova, dar um branco, dar um nervoso, e aí você coloca a perder um ano de preparação, né? Então, a gente sempre foca nisso também. E até porque essa pessoa, ela tá vivendo a faculdade, né, como você estava falando lá, né, então ela também tem a pressão de repente, entregas de relatório, né, de atender aquele paciente, enfim, então tem que tomar cuidado mesmo e tudo mais, né. Até porque também tem que passar na faculdade, né, senão não vai para não adianta você passar na residência e levar pau na faculdade. Né? Todas as coisas são importantes. E agora, acho que só para a gente comentar um pouquinho, né, sobre os outros pontos, né, que algumas residências ainda pedem, né, acho que o Enari mudou, né, mas tem várias residências que ainda pedem, né, outras coisas para além da prova, né. É verdade. Só para situar o pessoal que está ouvindo, às vezes alguém não sabe especificamente, né, o que aconteceu. Em abril, lançou-se o edital para quem tem interesse em cadastrar sua instituição para receber pelo Enari os análises de títulos, né? Monitoria, iniciação científica, extensão e etc. E o motivo disso foi que teve muito problema quando o Enari começou a fazer isso. Antes, quando cada instituição fazia, cada um lidava com o seu problema. Mas quando o Enari assumiu isso, teve muito problema na correção, na análise dos títulos, e eles optaram por título. Eu preciso de coisa, eu preciso de artigo, eu preciso de iniciação científica, eu preciso, de 10%. Né? A prova de título, ela correspondia a 10%, a prova teórica passou a ter 100%. E cabe a gente colocar aqui se é válido ou se não é, né? Mas é uma realidade, mas como a Débora colocou, ele não sabe, pode ser que até lá mude, ou que mude para o próximo ano, ou que teve um super problema técnico. Para você que está nos assistindo, parece que só teve uma mudança, sim, mas a gente vai mudar um pouquinho a configuração para a gente dar continuidade e terminar o nosso episódio. Diga, Vércio, o que você ia dizendo? O importante é o conteúdo, né? Deixa a beleza para lá. Foi legal você ter levantado essa questão, né, de não saber exatamente para qual área vai, porque isso foi algo que o Enari permitiu, porque você faz uma prova única e você pode escolher entre vários programas. Então, se você começa a se preparar no 4º ano do curso, né, quando você ainda está ali conhecendo, e
paquerando com as disciplinas para poder escolher para onde você vai, você já pode se preparar para o Enário, porque você tem uma lista de programas que incluem dos mais diversos temas, saúde do idoso, UTI adulto, UTI MEL, materno-infantil, saúde da mulher, atenção básica. Então, assim, o leque de possibilidades é muito grande. A cada ano, mais instituições, elas usam, né, o Enário como porta de entrada para a residência, e isso dá para o aluno essa possibilidade. Então, essa prova unificada, ela é bem positiva nesse sentido. O que a gente tem? Normalmente, os alunos procuram a gente no último ano do curso mesmo, entre 9º e 10º período. Tem alguns alunos mais conscientes que já começam antes, 7º e 8º, já tem uma galera que já começa a perguntar como é que funciona, né? A gente coloca como um ano um bom tempo de preparação, né? Jamais a partir de julho, porque o edital em julho, a prova em outubro, então, assim, é muito apertado o prazo. E se você, durante esse um ano, consegue manter essa constância, né, essa regularidade que a gente vem falando aqui ao longo dessa conversa, você consegue um bom resultado, né? Com direcionamento, você consegue realmente alcançar a aprovação. Essa constância tem sido o grande diferencial que vocês percebem? E, assim, não necessariamente é o tempo, não necessariamente é a hora de estudo do dia, é a constância e o controle do estudo? É porque a dificuldade que os alunos têm de flexibilizar diante das circunstâncias que acontecem é muito grande. Então, o que a gente observa? Não estou conseguindo estudar nada, não vou nem entrar na mentoria. Eu disse, não, se não está estudando nada, é agora que você tem que entrar na mentoria, para você se reorganizar, tomar pé de onde é que você está, correr atrás do prejuízo, porque é assim, não estudei hoje, eita, e amanhã não estudei de novo, aí acumulou. Então, é melhor desistir, porque já tem um monte de coisa, não sei se eu volto, não sei onde eu começo. E a gente percebe que o fato da gente estar ali próximo a esse aluno faz com que ele tenha mais essa capacidade de se reorganizar ao longo de toda essa jornada. De novo, lembrando da história da maratona. Você tem que ter foco para, a cada dia, se adaptar àquela nova circunstância. E eu gosto muito de dizer assim, terminou o dia hoje, você cumpriu todas as suas tarefas, conseguiu estudar? Massa. Guarda para você essa sensação de como é bom dar conta, vai dormir, que amanhã é outro dia para você fazer tudo de novo. Não deu certo, não tem problema, você vai dormir e amanhã você vai fazer dar certo. Porque o que acontece? Não deu certo hoje, não deu certo amanhã, não vai dar certo, não. Aí se desespera. Eu faço assim com dieta, sabia? Não deu Eu certo com um dia, do segundo dia não deu certo, aí eu desisto já. Por isso que anônimos, um dia de cada vez. Pronto, hoje não deu certo, amanhã outro dia e vambora. Porque senão, gente, assim ficar olhando a escada, aquela história. Se olhar a escada inteira, desiste. Olha um degrau de cada vez. Hoje não deu certo, então amanhã vai ter que dar. Começa de novo, se já a gente tem um episódio aqui que a gente falou de metas terapêuticas e a gente fala de uma ferramenta que é o SMART, né, para você determinar suas metas. E aí no SMART fala que tem que ser alcançável e que tem que ser realista. Então, acho que tem tudo a ver com o que você está dizendo. Eu não estudo, então a partir de amanhã eu vou estudar 5 horas por dia. Pô, não vai, se você não estuda hoje, você não vai estudar nem meia hora se bobear. Então, você já começa traçando uma meta que não é realista. Se ela não é realista, você vai desistir, você vai morrer. É a história da maratona, você vai travar, você não vai conseguir nunca. Você vai falar, a culpa é da corrida, que a corrida não presta, que eu não consigo treinar. São os extremos, né? Então, é bem interessante colocar isso. Eu acho que é uma dica de ouro, apesar de ser óbvia quando a gente para refletir, mas é uma dica de ouro, e aí vocês têm ferramentas, né, que as pessoas entendam que existem ferramentas para você poder organizar, gerenciar e implementar isso dentro da sua rotina. Quer ver uma coisa? O aluno faz um cronograma, aí ele acha que ele está engessado naquele cronograma para todo sempre, amém. Ai, meu Deus, não cumpri meu cronograma ontem, o que eu vou fazer? Essa semana eu fiquei doente, não estudei nada, o que eu vou fazer? Amigo, faça um cronograma novo, o cronograma serve a você não é escravo do seu cronograma. Peraí, não deu certo, começa tudo de novo, vai lá na plataforma, bota seu grau de dificuldade, bota as disciplinas que você vai estudar, começa do zero. É um dia de cada vez, então assim, aquela história do óbvio precisa ser dito, são pequenos detalhes que às vezes as pessoas se perdem por conta daquilo ali. Então, flexibilidade é outra palavra importantíssima dentro dessa jornada, porque se você não se adaptar, como é que você vai conseguir dar conta todos os dias? Vai ter várias circunstâncias, né? A gente não controla a vida, então tem questões da vida pessoal, tem questões de saúde, tem mudança na rotina, beleza, é só você sempre se reorganizar à medida que isso acontece, né? A gente chegou ao final do nosso tempo, né, Débora? E, infelizmente, a gente poderia ficar discutindo mais aqui, mas a gente estaria tomando tempo de estudo também, então isso não é uma coisa muito boa. Eu queria, de antemão, agradecer a Vessia e a Vem Concursos, né? Esse é um episódio que é uma parceria com a Vem Concursos,
mas porque tanto a gente entende a importância que é o assunto, como a Vem Concursos entende a importância que é falar sobre isso também. Então, a gente, conversando com a Véssia, surgiu a ideia da gente criar um episódio voltado para isso. E aí, a Véssia e a Vem Concursos estão disponibilizando um link, se você quiser fazer sua inscrição, esse link está na descrição aqui do episódio, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify, seja você chamando a gente no direct, a gente disponibiliza também, que é um link para quem tiver interessado em se preparar para a residência, para fazer parte do curso preparatório da Vem Concursos, que é o Ser R1. Né? Ser R1 é para você se tornar o residente R1, que é o sonho de tanta gente assim. E é mais do que recomendado, indicado, eu acho que é a dica, né, do dia, a gente sempre tem uma dica do dia aqui no nosso podcast, acho que a dica do dia é conhecer a Vem Concursos, clicar no link e se inscrever para você começar a organizar os seus estudos, se preparar para se tornar um R1. E a gente continua aqui toda semana conversando com os residentes, conversando com os futuros residentes, com os ex-residentes, encontra na prática, nos eventos, e a gente quer que isso se torne cada vez maior. Eu vou passar a palavra para a Débora, tá, Véssia? Ela faz a parte final dela e você finaliza depois. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, pela sua presença, e parabéns pelo trabalho de vocês aí na Vem Concurso, viu? Eu fico muito feliz de saber que tem algo tão organizado sendo feito para os fisioterapeutas que querem se preparar para isso. Eu estava aqui pensando, né, enquanto você estava falando, Sancler, eu já fiz, bom, sem contar o vestibular, né, foram pelo menos 2, né, que foi para entrar no aprimoramento, né, e sabe uma história que eu acho engraçado, que eu sempre conto, que naquela época a gente era em menos, eu acho, né, era em menos, né, tinha menos faculdade, enfim, e aí eu encontrava as mesmas pessoas nas Rodando. provas, assim, sabe, era muito engraçado, tipo, ia para a segunda fase, né, que naquela época tinha, aí você encontrava a pessoa, né? Mas o que eu sempre falo para os alunos, né? Quando eles começam a ficar meio ansiosos e nervosos, do tipo, ai meu Deus, né? Eu tô estudando demais, ai, eu só estudo, né? Qualquer coisa desse tipo. Eu sempre falo, gente, é uma fase, né? É uma fase, e cada fase precisa da sua dedicação, né? Hoje eu já passei por essa fase, mas quando eu entrei no aprimoramento, foi uma dedicação para estudar. Quando eu fiz o concurso da USP, foi uma dedicação para estudar, né? Então, acho que a gente entender o momento, né? E pensar lá na frente, no sentido assim, de o que isso vai me trazer, eu acho que ajuda e acalma bastante a falar, ok, estou me dedicando para alguma coisa, né? Então, isso que é importante. Então, e acho que é muito importante essa conversa de como estudar, né? Da gente entender que, assim, putz, eu sou uma apaixonada, assim, por pedagogia, né? Meus filhos na escola, eu fico estudando as coisas, vendo as coisas, porque eu acho que é muito legal o momento atual que a gente tem de tantos tipos, né? E tantas maneiras de estudar. Então, se você é uma pessoa que não gosta de ler tanto, tem outras maneiras de estudar, né? Então, acho que é muito legal a gente falar sobre isso aqui também, né? Que precisa de uma preparação, mas que ela pode ser feita de uma maneira estruturada, tranquila, né, para trazer bons resultados, né? Então, obrigada, acho que as portas ficam abertas, né, para a gente voltar a conversar sobre o assunto, enfim, porque acho que isso tem bastante coisa para a gente falar. Eu agradeço, né, mais uma vez a oportunidade, e vou aproveitar meu finalzinho de fala para dar outra dica de ouro. Você falou isso daí, eu lembrei. A gente fala para os alunos para fazerem uma âncora de estudos, ou seja, um pequeno ritual, coisa de 5 minutos, antes de você começar a estudar. E o que seria isso? Você colocar no papel o motivo pelo qual você está se dedicando. O que é que você quer fazer? Eu quero ser residente no hospital, tal. Isso é importante para mim, porque eu quero ser um profissional reconhecido, eu quero ir para um parágrafo. Você escreve aquilo, lê aquilo em voz alta e se imagina naquele lugar. Respira fundo e começa a sua sessão de estudos. Esse é um bom motivador para você lembrar, né, o sacrifício temporário, como você mesmo estava falando, que a gente faz para alcançar um resultado que está lá na frente. Então, num tempo de tantas coisas imediatas, é importante a gente lembrar que existem resultados que são construídos ao longo do tempo, tá? Então, eu agradeço a oportunidade. Do mesmo jeito, as portas já Vem Concursos estão abertas para vocês, né? A gente pode falar depois nos bastidores sobre outras possibilidades que a gente está trabalhando aqui. E eu acredito que momentos como esse são muito importantes para a gente engrandecer cada vez mais a nossa profissão.
Muito obrigado, Vessia, obrigado, Débora, obrigado a todo mundo que acompanhou. Eu desejo um ótimo ciclo de estudos para quem deixou para começar a estudar só agora, depois que ouviu esse podcast. Vai ser um pouco mais difícil, você já entendeu o porquê, se você chegou até o final dessa conversa, mas que com organização, talvez você ainda passe na frente de muita gente que já está há mais tempo de maneira desorganizada aí fazendo isso. A gente deseja muito sucesso para todo mundo que está estudando e esperamos vê-los num próximo episódio e numa próxima turma de residência. E na residência, é isso que eu ia falar. Exatamente. Tchau, pessoal. Gente. Tchau.